Fala, gente boa de Deus, paz e saúde a todos vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti para mais um vídeo coerente da fé cristã. Muitas pessoas me fazem a seguinte pergunta: você voltaria a congregar em uma igreja evangélica convencional se de repente você fosse para um país onde fosse muito difícil as pessoas se reunirem nas casas ou se reunirem a maneira que vocês agora estão se reunindo, com um evangelho simples, sem todas aquelas invencionices religiosas? Então as pessoas me fazem essa pergunta e eu quero responder na forma de vídeo, porque pode ser interessante para você. De repente é a mesma resposta que você daria ao ser questionado, tá? Muito bem, por que eu hoje não me vejo mais frequentando como membro nenhuma denominação evangélica? Porque eu estudei o evangelho e eu pude perceber que a longo prazo ou a médio prazo, aquilo que é ensinado dentro dos templos evangélicos gera nas pessoas alguns traumas, algumas neuroses, alguns toques religiosos, alguns medos, ganâncias, culpas. Devido a isso, e eu vou explicar para vocês o motivo que as pessoas que entendem o evangelho de fato também pensam como eu, é que era bom, ou seria bom, que se as pessoas que estivessem nas denominações evangélicas, elas não se sentissem como propriedade daquele sistema. Mas, infelizmente, a maioria dessas pessoas até se gabam de dizer que pertencem a determinada denominação. Eu estou lá há 20 anos, há 30 anos, eu estou lá desde quando nasci, aqui só a hora que Jesus voltar ou até a hora que Jesus me levar. Eu tenho certeza que você já ouviu pessoas dizendo isso. Se sentem o patrimônio daquela denominação. Talvez você mesmo já disse isso algum dia e hoje já não repete mais essas frases sem sentido. Antes de continuar, você que ainda não é inscrito neste canal, por favor se inscreva, dê uma força, apoie este canal, tá? Que tem levado esclarecimento, reflexão do evangelho para muitas pessoas, tá? E obrigado a todos os inscritos deste canal. Vamos lá, você vai frequentar uma denominação e você vai ouvir repetidas vezes, isso é doutrinação, tá? Doutrinação é uma coisa que você constantemente vai estar ouvindo. Não significa que você vai estar ouvindo aquela doutrinação em todos os cultos, mas sempre, de forma recorrente, tá? Você vai ouvir essa doutrinação, vai ouvir essa palavra, essa mensagem, tá? Exemplo, você que não der o dízimo, tá? Olha o que a Bíblia está dizendo, que aqueles que não dão o dízimo são tocados pelo devorador. Uma vez a cada 6 meses que uma pessoa ouve isso, é uma doutrinação. E daí, se ela não tiver nenhum bloqueio, nenhuma refutação em sua mente, é nisso que ela vai acreditar. Que Deus impede que o diabo toque nas suas finanças apenas através do dízimo. Imagina, ao longo do processo, ao longo da vida, 5, 6 anos, congregando em uma denominação, como que vai estar a mente dessas pessoas? Então é nocivo. Ela vai ouvir coisas que a longo prazo, a médio prazo, são nocivas, que vão fazer mal para ela, né? Outro exemplo, a pessoa que é amaziada e vai ouvir uma vez ou outra, como uma forma de doutrinação, que amaziados, pessoas que não são casadas no papel, estão dando brecha para o diabo em suas vidas e, portanto, correm o risco de estarem debaixo de maldição ou não têm a proteção de Deus em suas vidas e, por isso, qualquer mal que o diabo lançar sobre as suas vidas, elas vão atrair. Então, essas pessoas se sentem como atrativos para o diabo, apenas pelo fato de não serem casadas no papel. Você quer ver outra situação? Aquela pessoa que não é batizada e ouve que ela não pode participar da ceia. Nas denominações é chamado de Santa Ceia. Ela não pode participar da Santa Ceia porque ela não desceu as águas. E enquanto ela não descer as águas,
ela ainda não está pronta para participar da mesa do Senhor. Então essa pessoa que às vezes não é batizada porque é amaziada, né? E eles não batizam, ela vai ficar ouvindo um culto, de repente daí 6 meses em outro culto. Em alguns anos ela ouve 5, 6, 7, 8 vezes. Algumas denominações são mais repetitivas, mas ouvem que não são dignas de participar da mesa do Senhor. E daí quando essa pessoa arruma a situação, eles falam assim na denominação, né? Ela casa no papel, ela começa a ser chata igual, muitas vezes, ela começa a ser chata igual aquelas pessoas que eram chatas com ela quando ela ainda não tinha sido batizada e não tinha casado no papel. Repete-se a situação. É um ciclo repetitivo que leva muitas pessoas a neuroses religiosas, tá? Em denominações que se prega o pecado de morte, que se houver uma traição conjugal, Deus não perdoa mais, tá? Imagina a neurose que vai estar isso na cabeça da pessoa. Imagina uma denominação que prega que a pessoa não pode passar por transfusão de sangue. E se ela passar por transfusão de sangue, ela vai estar desonrando a Deus. Então tudo que eu estou falando aqui existem, tá? Em pregações denominacionais. Por que não dá para congregar? Porque a maioria delas inserem algumas dessas doutrinações em seu ciclo de mensagens. Você vai lá e vai ouvir isso. Você vai lá e você em alguma reunião vai perceber isso. O pastor é ungido, eles vão dizer. O pastor é ungido de Deus. O pastor é a cobertura espiritual, eles vão ensinar, tá? Então, uma besteira ou outra, a grande maioria das instituições evangélicas denominacionais vão estar falando para você. A longo prazo isso se torna uma doutrinação, tá? Como que eu vou frequentar uma denominação evangélica e ouvir isso constantemente, ainda que eu esteja com a minha mente livre dessas coisas, mas eu sei que isso vai estar afetando os meus irmãos. Agora, será que eu vou ter que ficar abordando essas pessoas que estão nesses cultos, abordando elas no final da reunião e falar para ela, ó, o que o pastor pregou hoje é mentira, tá? O diabo não vai pegar você se você não der o dízimo. Ó, o que o pastor pregou hoje, o que o ancião pregou hoje é mentira, tá? Blasfêmia contra o Espírito Santo não é a pessoa que trai a esposa ou o esposo. Embora isso seja ruim, né? Deus me livre de encorajar traição. Agora falar que a pessoa que trai já está na boca do tacho do inferno, aí é invencionice religiosa. Aí você vai ficar saindo dos cultos e alertando as pessoas? Não, isso é cansativo, desnecessário, e você não vai mudar aquele sinédrio. Então a melhor coisa que você faz é você sair. Então, respondendo essas pessoas, de repente essa seja a sua resposta também, você pode mandar um vídeo para alguém aí, tá? Só falei alguns pontos, tá? Existem tantos outros pontos que a gente poderia falar, como por exemplo a politicagem. Toda época de eleição a mesma coisa. Toda época de eleição, ó, vamos votar em fulano, hein? Que ele vai representar o evangelho. Representar o evangelho se representa na vida, tá? Se um político representa o evangelho, ele já representa antes de entrar lá. E as pessoas farão justiça colocando ele lá, tá? Sem a necessidade de ficar mendigando votos nas denominações, ok? Misticismo, tá? Você vai ficar ouvindo uma pessoa falar de barganha lá. Você tem que fazer isso para Deus, fazer um voto, fazer um sacrifício, dar uma oferta, dar uma contribuição, levando as pessoas a acreditarem que Deus faz negociações. E aí que você já entendeu o evangelho, como que você vai frequentar um ambiente desse? Diga para mim. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais frequentar uma denominação evangélica. Ah, mas uma visita, vai ter um evento falando determinado tema. Dependendo do tema, eu vou. Eu sou livre, tá? E eu também não digo que as pessoas que estão debaixo desse teto religioso, tá? Elas não têm o amor de Deus. Muito pelo contrário, como eu sempre ensino aqui, tá? Agora, uma coisa é certa. Quem está totalmente livre, tá? Vai entender que não precisa estar vinculado a uma instituição evangélica para ser de Jesus, tá? Então, eu não ligo de uma visita, tá? Eu não ligo de você ir em um evento ou outro. Agora, ficar indo lá, né? Nesse ambiente tóxico, tá? Frequentemente, das duas uma, ou você
vai lá porque se sente muito solitário, né? Ou você vai lá porque você ainda não entendeu o evangelho. Porque eu conheço pessoas das duas situações. Tem gente que se sente muito sozinho, e aí por causa da galera, tá? Por causa da galera que encontra na denominação, se submete a todos esses ensinos nocivos por causa da galera, tá? Então você depende dessas pessoas. Você está com um grau de dependência religiosa. Eu posso falar disso em outro vídeo, que não é bom. Não é legal você depender religiosamente de um lugar. Muita gente sabe que tudo que eu falei aqui, essas coisas acontecem na onde que ela frequenta, mas ela se sente solitária. Ela não se vê longe daquela galera. E aí se submete. Se fossem amigos de verdade, mesmo você saindo, estariam próximos a você. Mas a maioria, tá, das amizades denominacionais só são seus amigos, e você sabe disso. Só são seus amigos enquanto você está nas quatro paredes ali. Se você sair, são os primeiros que vão te chamar de desviado, de rebelde, de desigrejado. Tá? Então, essas duas qualidades de pessoas. Aqueles que vão ao templo, embora já tenham entendido da lavagem cerebral que acontece ali, mas ainda vão, tá? Ainda são membros, ainda abraçam aquela causa, né? Por conta das amizades que tem, e o outro grupo vai porque não entendeu nada mesmo. Eu fico muito triste por ambas as situações, ok? Porque Jesus não veio fundar denominação alguma. Hoje eu me reúno num lugar leve, tá? A gente se reúne. Nós aqui entendemos que a reunião deve ser sem barganha, sem misticismo, sem politicagem, com transparência, tá? A gente se reúne, paga um aluguel mensal. Se amanhã ou depois não der certo, né, tá? Porque de repente um lugar como esse pode não dar certo, porque tem gastos, né? E se não der certo, a gente vai continuar sendo igreja, porque a igreja não é as quatro paredes, tá? Mas e aí, será que eu congregaria em uma denominação evangélica? Não. Eu não congregaria. Poderia fazer uma visita aqui, outra ali, e me reuniria em casa, tá? Isso de forma mais constante, para aprender um pouco mais, ler o evangelho, cantar e orar junto com pessoas que assim também quisessem, ok? Então a galera que pergunta aí, eu não mais seria na atualidade um fiel, um membro denominacional. E espero que você também, que entendeu, não se submeta a isso. Um grande abraço.